Por isso eu queria perguntar até para um cara que trabalha com isso, por que se usa rato? Qual é a semelhança que tem para aprender sobre nós mesmos? Porque eles são mamíferos, eles têm um comportamento social muito semelhante ao nosso, por incrível que pareça. Do ponto de vista genético, eles são muito parecidos com nós. Muito parecido com nós. Acho que na ordem de 90 e poucos % parecido, geneticamente. Cacete. E eles reproduzem rápido e crescem rápido. Então um rato com um camundongo com 4 meses já é adulto. Então faz sentido para ser rápido, né, o processo. Mas hoje, daqui uns 5, 10 anos, já ninguém vai... Dificilmente o pessoal vai cair os grupos que trabalham com isso. A galera está trabalhando mais com peixe, um peixinho chamado zebrafish, e com mosca da fruta. E agora muita galera tem feito software que imita o metabolismo de um rato, por exemplo. Porque a ideia é cada vez reduz. Ninguém gosta de fazer experimento com animalzinho, cara. A galera fala, pô, esses cientistas aí fazem mal, ninguém gosta. Só que cada aspirina que você toma em casa, 1000 camundongos morreram. Cada remédio de hipertensão que seu tio toma, 10.000 camundongos morreram pra achar esse remédio. E você tem um tio que toma remédio para hipertensão, tenho certeza disso. Que loucura. Todo mundo tem um tio com Os ratinhos carregam a humanidade nas costas. Cara, se não fosse uma estátua de um rato. É mais ou menos isso, cara. Porque se não fosse isso, aí a gente começa com ciência básica, que são esses modelos animais em roedor. Primeiro a galera começa com célula. Então, digamos assim, vamos do começo. Você é uma pessoa que você viu que tem uma planta lá da Amazônia, produz uma proteína X que parece ter interação com uma célula tumoral e reduz a multiplicação daquela célula tumoral. Pessoal, opa, talvez eu ache a cura do câncer aí. Você pega um pedaço de tecido de um roedor, cultiva esse tecido em laboratório e faz uma cultura de células dentro de uma plaquinha, tá? E essa cultura de células meio que imita o metabolismo do animal, muito limitadamente, obviamente, mas dá para ter uma noção. Aí você, sei lá, induz um tumor nessas células e trata com essa proteína dessa planta. E aliás, grande parte dos medicamentos que a gente tem disponibilizado hoje vieram de plantas, de alguma secreção de algum animal. Maioria, cara. Maioria. Morfina, aspirina. Então aí você vê a importância de tentar, né, preservar Imagina se você tem lá na Amazônia, nesses lugares que fazem esses correntão e desmatam a Amazônia, você tem uma plantinha específica que tem uma proteína que interage com a célula tumoral no câncer de mama. E aí destruíram a planta. E ela demorou milhares de anos de evolução para estar lá, e aí você queimou ela. Puta, ferrou, verdade. Cara. Deus ficou, puta, vocês são burros. Deixei o negócio. Eu deixo. Cara, mas como é que tu que é um cientista, como é que tu vê, quando tu entende a complexidade do cérebro, quando tu vê esse maquinário impressionante que é o corpo humano, quando tu vê esse negócio de que a cura de várias coisas está na própria natureza, tu acredita em alguma coisa, acredita em Deus, acredita no como é que tu acha que é esse sistema todo que a gente chama de mundo, que tem todas essas coisas acontecendo? Como é que tu enxerga isso? Cara, eu acho que foi uma diversidade que foi evoluindo e a gente responde muito a isso, mas não acredito que tenha sido alguma coisa arquitetada por um sujeito inteligente e tudo mais. Isso não é uma escolha minha. Né? Eu simplesmente sou assim. Não tenho que escolher isso. Se eu fosse escolher, eu adoraria acreditar em Deus. De verdade. Mas, só para fechar aquele outro raciocínio, você faz o teste com essa plantinha no grupo de células do laboratório, deu um resultado legal. Parece que regrediu um pouco do tumor. Agora vamos testar ela num modelo um pouquinho mais complexo, num camundongo. Deu um resultado legal. Agora vamos testar ela num rato, deu um resultado legal. Vale a pena testar no macaco? Que é um modelo animal bem mais rico, mais difícil não é qualquer um que trabalha com primata. Tem que ter uma justificativa muito forte para você fazer um experimento no primata. No rato também, no camundongo também. Tem um comitê de ética em todas as faculdades, o seu projeto precisa ser aprovado por esse comitê de ética, e dentro do comitê de ética tem pessoas dos grupos de direito e defesa dos animais. E eles também veem o projeto seu e vê, não, isso aqui tá ok. Não pode ser pedindo animal, tem que ter uma justificativa muito plausível. E aí depois, uma vez que deu certo em todos esses modelos animais,
Vamos reunir um grupo de pessoas saudáveis e vamos testar. Primeiro para ver se não é tóxica. Ah, não, deu boa. Então vamos pegar um grupo de pessoas que tem a doença, um grupo pequeno, vamos testar neles, controlar a toxicidade, se deu problema no sangue, se deu problema no cérebro, se deu efeito colateral. Deu legal. Então agora vamos para a fase 3 do nosso ensaio clínico, que são ensaios clínicos fase 1, 2, 3 e 4. Que são estudos feitos com humanos para testar um possível medicamento. Passou na fase 1, passou na fase 2, vamos para a fase 3, que é uma fase onde você pega pessoas do mundo inteiro para ver se tem alguma diferença cultural. Às vezes os brasileiros ou os americanos em geral, né, respondem bem, mas os europeus não, por alguma questão cultural. Beleza, foi bem na fase 3, ou seja, não teve problema. Agora vamos dar para as farmácias vender. A Anvisa aprova, a FDA dos Estados Unidos aprova. Vamos dar para as farmácias vender. E vamos controlar durante 2, 3 anos a população para ver se ninguém manifesta nenhum sintoma. Não manifestou nenhum sintoma, nenhum efeito colateral, agora o medicamento pode ser comercializado. Isso começou lá na cultura de célula. Esse processo todo da criação de um medicamento do início até estar na farmácia da esquina aqui, demora mais ou menos 10 a 15 anos. E, cara, vai pelo menos aí, sei lá, $1 trilhão. É muita grana, é muita gente envolvida. E pro cérebro, cada vez mais as indústrias estão parando de produzir e testar medicamento. A Pfizer, famosa agora na época das vacinas da Pfizer, né? Em 2018, se não me engano, fechou um departamento inteiro de estudos em neurociência. Por quê? Porque o cérebro é muito difícil de estudar, cara. Pra você fazer uma droga pra agir no seu cérebro, é um puta problema. Porque ele tem que passar. O seu cérebro ele fica em volta de uma barreira que a gente chama de barreira hematoencefálica. Hematoencefálica. Isso, barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela é dificílima de penetrar. E tem que ser. Porque se acontece algum pepino no seu cérebro, ferrou. Se a área motora responsável pelo movimento do seu cérebro tiver algum dano, você perde o movimento. Se a área responsável por controlar seus impulsos tem algum dano, você vira uma pessoa impulsiva. E essa área que controla impulso é o córtex pré-frontal. Inclusive, estudos mostram que se você tem como desligar umas partes do córtex pré-frontal por estimulação magnética transcraniana, você bota um eletrodo aqui e ele manda um sinal lá para dentro da sua cabeça que diminui a atividade das células dessa região. Os caras fazem isso com pessoas e botam elas a jogar poker. Cara, as pessoas viram muito impulsivas. Começa a apostar. Álcool desliga essa região. Quando você bebe, você desliga seu córtex pré-frontal. Por isso você acha que tudo é uma boa ideia, vira impulsivo. O seu cérebro... Tudo uma boa ideia. Sistema límbico lá, vai nas alturas, você vira basicamente um animal. Você fica agressivo, aquela mulher com barba acha parece que tá uma boa tudo bem. opção. Exatamente. Então, os departamentos estão fechando os estudos com neurociência porque, cara, é muito difícil. Aí você entra no cérebro, o bagulho não pode ser tóxico. Aí eles falaram, putz, tá difícil isso daqui, cara, vamos... Não está sendo rentável. O que mais me impressiona sobre o estudo sobre o cérebro é que, no fim das contas, é o próprio cérebro que está se estudando. Exatamente. Esse negócio não sai da minha cabeça. Me dá vontade de desligar tudo. Cara, é mesmo. Porque é ele mesmo que está tentando se entender. Tipo, como que está tentando se entender se é tu mesmo que está... E, cara, olha só que bagulho louco. 86 bilhões de neurônios dentro da sua cabeça. Tá doendo na minha cabeça. Cada um desses neurônios faz conexão com pelo menos outros 10 mil. Meu Deus. A gente nem tem noção disso. É uma capacidade que nossa cabeça não tem de entender quantas conexões tem ali dentro. E tem alguns neurônios específicos que conseguem fazer algumas atividades específicas. Por exemplo, o seu tronco encefálico, que é a região do seu cérebro que fica aqui assim... bem no início ali do cérebro, que seria a parte mais reptiliana dele, nessas camadas propostas pelo MacLean. Ele não vem do centro pra fora, ele vem de trás pra frente? Não, ele vem do centro pra fora. Ah, tá. Eu pensei que... O tronco encefálico é como você segurar o cérebro pela parte de baixo dele. Uma tocha, assim. Isso mesmo. Exatamente. E vou usar essa metáfora nas aulas. E o que acontece? Essa região aí, ela é basicamente a região envolvida por controlar seus batimentos cardíacos, por controlar o seu fluxo de respiração, que é uma coisa que pode ser involuntária ou voluntária. Controla a sua respiração agora. Quando tu começou a falar, eu comecei a controlar. Agora você controla a respiração. Mas na maioria das vezes você está respirando e não pensa. Cara, eu não lembro exatamente o número, mas sei lá, 1%,
2% no máximo dos neurônios do seu cérebro dão conta de manter seu corpo vivo. 2%. Pouquinho. Desses... 86 bilhões. É Tanto é que se você lesionar o seu tronco encefálico, você morre. Inclusive, teve um tempo que a galera achava que o cerebelo, que é a região que fica bem atrás do cérebro aqui, que é responsável muito por movimento e tal, por equilíbrio, enfim, por essas situações mais de propriocepção, que é você entender onde é que está seu corpo e tudo mais. A galera achava que ali era meio que uma das partes mais importantes do cérebro, porque geralmente as pessoas que tinham lesão ali morriam. Uhum. Mas não é ali, é que o tronco encefálico fica atrás dele. E se você lesionar o tronco encefálico, que estão esses centros de respiração, centros de batimento cardíaco, ferrou, você morre. Uhum. O córtex pré-frontal, se você lesionar, você vai caminhando até a esquina se tiver um hospital. E isso aconteceu uma vez. Um cara chamado Phineas Gage, um operário, 1800 e caralhada. O cara estava numa mina de minério. É um quadro muito maneiro descrito na literatura. O crânio dele está no museu de Harvard, se eu não me engano. Com furo, assim. Caramba. O cara tava eles estavam quebrando pedra e você tinha que... Também, bom, essa época também não dá pra... Né, tecnologia dos caras, mas ele tinha que bater e socar uma dinamite num buraco para depois explodir a pedra. E ele fazia isso com um pedaço de ferro. Batia numa dinamite. Maravilhoso. Isso. E ele ficou em cima, certo, olhando. E quando ele tacou, o trem explodiu e entrou aqui assim no olho dele. Entrou no esquerdo, aqui embaixo e saiu aqui em cima da cabeça. E arregaçou o córtex pré-frontal inteiro dele. Arrancou pelo menos a metade fora. O cara foi acordado até o hospital na carrocinha lá. Se é no tronco encefálico, você morre. Por quê? Porque, essencialmente, você não precisa do seu córtex pré-frontal para viver. Mas depois, adivinha o que aconteceu com o comportamento dele? O cara virou um animal, basicamente. Só nos impulsivo, impulsos. saía pelado na rua. É mesmo. Por quê? Porque você tirou a região do seu cérebro que controla as suas emoções. O córtex pré-frontal, ele faz basicamente assim, ó. Ei, cara, calma. Para. Não faz isso agora. Não baixa a calça e faz cocô no meio do shopping que vai dar ruim. Então a gente tá sempre prestes a andar pelado. Ele só não faz isso porque por causa do córtex pré-frontal. Você tá prestes a ser um gato, um cachorro, você é um animal. Esse diálogo tá o dia inteiro na nossa cabeça. O dia inteiro, cara. E aí o que acontece? O córtex pré-frontal tem regiões específicas que controlam o impulso, que controlam suas emoções e que controlam a sua organização, a sua capacidade de organizar suas tarefas do dia a dia, a sua capacidade de pensar, que a gente chama de funções executivas. Memória de trabalho, que é a memória que a gente está usando agora para eu me comunicar com você. Por exemplo, você não lembra da terceira palavra que eu disse na frase anterior? Com certeza não. Pois é, mas você lembrou em algum pequeno período de tempo para conseguir entender a frase inteira. Isso é memória de trabalho. Cara. Isso é feito pelo córtex pré-frontal. Se você perde essa região, você tá com dor no córtex pré-frontal. Né? É muita informação. Caralho. Eu falei que eu falava demais, cara. Vai, toca a ficha, tá maravilhoso. Se você perde as funções nessa região, cara, você vira uma pessoa extremamente desorganizada, uma pessoa extremamente impulsiva e uma pessoa incapaz de fazer as coisas difíceis. Que é o quê? Se eu quero emagrecer, eu preciso comer bem para lá na frente ter uma recompensa. Pessoas com dano no córtex pré-frontal, elas preferem a recompensa imediata. E isso é muito massa porque você pode modular isso em laboratório. Tem um estudo que saiu no grupo Cell, na revista Cell, que é uma daquelas 3 revistas científicas que eu falei, que os caras estressaram pessoas humanas, num laboratório. Eu acho que o estresse era falar pra pessoa que ela ia ter que falar em público sobre um tema difícil que ela não dominava. Sacanagem, né? E colocar a mão num balde de água gelada, de gelo. Que é um estresse fisiológico. Não, depois. É um estresse fisiológico. Tá. O cortisol das pessoas subiu, eles medem na saliva, que é o seu cérebro tem um eixo de estresse que libera cortisol na sua glândula suprarrenal. E esse cortisol sobe pro seu cérebro e atua lá. O que eles perceberam? As pessoas que têm o cortisol mais alto, aquelas pessoas que o cortisol subiu mais, elas tendem a preferir recompensas imediatas em vez de recompensas futuras. Então a pessoa, se você fala assim, Arthur, eu vou te dar R$50 hoje, mas se você não aceitar os 50 hoje, depois da manhã eu te dou 200. As pessoas que estavam mais estressadas, com os níveis de cortisol mais elevado, tendiam a
tendem a pegar os R$ 50 hoje, em detrimento daqueles 200. Interessante. E o estresse faz isso. Por isso que quando você está estressado, você come bobagem. Isso é interessante também pro aspecto do mundo financeiro, dos investimentos. Que o segredo é o longo prazo, né? Cara, o segredo é o longo prazo e exatamente, e você saber administrar a espera da recompensa futura. Isso, exatamente. Cara, atletas de fisiculturismo, eu vi que você entrevistou o Júlio aqui, né? Essa galera deve ter um córtex pré-frontal desse tamanho assim, ó. Porque a capacidade que eles têm de se submeter a situações restritivas, estressogênicas e entender isso como uma coisa boa para uma recompensa futura é fantástico. Os caras têm um controle bizarro sobre o comportamento deles. E isso é explicado neurobiologicamente por meio de um neurotransmissor chamado dopamina. O famoso dopamina. O que você pensa quando eu falo dopamina? Um cara muito feliz. Um cara acabou de fumar uma maconha, sei lá. Cara, não é isso. Não é. A dopamina ela é muito mal entendida. O que acontece? Na década de 70, 80, a galera percebeu que de fato a dopamina é liberada quando o ratinho comia uma coisa gostosa. E associaram, peraí, dopamina tem a ver com prazer. Dopamina tem a ver com recompensa. Na década de 90, os pesquisadores fizeram outro experimento. Pensa assim, ó, eles usaram um condicionamento operante, que eles chamam, que é uma tarefa que foi desenvolvida pelo Skinner, um psicólogo comportamentalista, um behaviorista, que basicamente assim, ele mostrou que se o ratinho aperta a alavanca e recebe a comida, a chance dele apertar a alavanca de novo é maior, porque ele foi recompensado. Então você vem aqui, faz um programa, o programa é da hora, pô, eu vou lá de novo, foi maneiro. E a galera começou a associar, peraí, então eu vou fazer o comportamento, eu vou obter a recompensa e a dopamina foi liberada e é isso aí. Na década de 70, os neurocientistas. Na década de 90, os caras começaram a querer entender melhor isso daí. Ele falou, peraí, será que é assim mesmo, cara? Será que a dopamina é liberada quando eu recebo a recompensa? O que eles fizeram? Eles treinaram um macaquinho. Esses estudos são muito massa, cara. Eles treinaram um macaquinho para fazer o quê? Primeiro eles ensinaram o macaquinho que se ele apertar 10 vezes uma alavanca, cai uma comidinha. Acho que é suco de uva, eles adoram. O suco de maçã, eles gostam. Então o macaquinho associou apertar a alavanca com a recompensa. Eles ensinaram essa tarefa para o macaco. Depois eles bloquearam a alavanca. O macaquinho ia lá, apertava, não vinha suco. Aí eles começaram a ensinar o macaquinho que a alavanca só era liberada para apertar e vinha o suco quando acendia uma luz no teto da sala. Então o macaquinho estava ali, acendeu a luz no teto da sala, ele vai lá, aperta 10 vezes e recebe a recompensa. Eles colocaram eletrodos na cabeça do macaquinho, lá numa região chamada núcleo accumbens, e eles começaram a medir o sistema dopaminérgico, os neurônios que produzem dopamina, para ver aonde que a dopamina aumenta. Será que é quando o macaquinho recebe o suco de uva, quando ele aperta a alavanca ou quando ele vê a luz? E eles perceberam que quando o macaquinho recebe a recompensa e aperta a alavanca, quase não tem dopamina no cérebro dele. É antecipação? A dopamina tem a ver com antecipação. Essa é uma das melhores definições de dopamina, Arthur. A dopamina ela é liberada quando você antecipa uma recompensa. Então, quando o macaquinho via a luz, cara, explodia a dopamina na cabeça dele. Quando ele estava apertando a alavanca, realizando o comportamento para receber a recompensa, quase não tinha mais dopamina. Quando ele recebeu a recompensa, subiu um pouquinho só de dopamina. Imagina que você está assistindo um filme. Quando você vê o cara comendo a pizza no filme ou fumando um cigarro, essa é a luz para o macaquinho. A sua dopamina explode. Você pega, a dopamina leva você até o comportamento de pegar o celular, abrir o iFood e pedir a pizza. Quando a pizza chega, às vezes você até pensa, cara, por que eu pedi isso? Eu nem tô com fome. E mesmo que eu queira a pizza, eu como ela e eu sinto prazer porque ela é boa. O que é isso? O prazer tem outras questões. Opioides, serotonina e um pouco de dopamina. Isso aqui. Mas a dopamina ela tem principalmente a ver com antecipação de uma possível recompensa. Por que possível recompensa? Porque depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que... Isso é muito foda, cara. Depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que acende a luz eu vou receber a recompensa, ou seja, a recompensa tem 100% de chance para vir para mim, a dopamina começa a diminuir em todos os momentos.
Ou seja, o nosso cérebro, ele se adapta muito fácil a recompensas. Então, se hoje eu gravei um podcast que deu 50 mil views, amanhã 50 mil views já é direito pra mim. Depois da manhã eu nem quero mais 50 mil views. Você quer mais. Isso é dopamina. E os pesquisadores mostraram isso como? Eles mostraram que se você mudar o número de vezes que o macaquinho recebe a recompensa para 50%, a dopamina do macaquinho aumenta quando a luz acende, mas quando ele está trabalhando para obter a recompensa, a dopamina aumenta mais ainda do que quando a luz acendeu. Porque talvez a recompensa vai vir. Ah, quando dá uma dúvida. Não é pra ele. certo. Entendi. A dopamina é o quê? A dopamina é liberada quando a gente busca uma possível recompensa. A dopamina é liberada para você ir atrás, para você perseguir. Essa é a função dela na Essa é a função sobrevivência. dela. Inclusive, pacientes com Parkinson, que têm problemas motores, têm uma morte de neurônios num dos sistemas dopaminérgicos, que é o nigroestriatal. Ou seja, a dopamina, além de fazer você ter motivação para ir, ela também faz o seu movimento acontecer. Cara. Ela faz você ir, cara. A dopamina, ela tem a ver, isso as pessoas não entendem, ela não tem a ver com a recompensa, ela tem a ver com você ir até a recompensa. Quando você tem a recompensa, já tá baixo. Então, a dopamina é o que faz você levantar de manhã e vir aqui. A dopamina é o que faz você trabalhar em roteiro. A dopamina é o que faz você fazer podcast. A dopamina é o que faz você querer mais. A dopamina tem a ver com buscar a recompensa fora de você. A dopamina tem a ver com motivação. E quando a dopamina sobe, existe um outro neurotransmissor que sobe, chamado noradrenalina. É a adrenalina que a gente libera no corpo, no cérebro chama noradrenalina ou norepinefrina. Então pensa comigo. A dopamina sobe, te dando um senso de direção. Falando assim, cara, vai por aqui, que é ali que está a recompensa. É atrás daquela montanha que está o negócio. Vai, vai. E ela te dá esse senso de, cara, eu quero ir. E a noradrenalina aumenta para te dar agitação e ansiedade e um pouco de estresse. Então você tem o combo perfeito, cara. Você tem o combo de noradrenalina, que aumenta seu foco, aumenta sua perseguição, aumenta sua capacidade de ter força, energia física. E você tem a dopamina, que aumenta a sua capacidade de entender a direção da recompensa. Você vira uma máquina de procurar recompensa. Só que existe um problema. O problema é quando só a noradrenalina aumenta. E a dopamina não. Aí você fica agitado, você fica inquieto, você fica querendo fazer alguma coisa, mas você não tem a dopamina para te dar a direção de onde ir. É aquela pessoa que está em casa, senta para estudar de tarde, fica extremamente agitada, extremamente inquieta, extremamente estressada e ansiosa, só que a dopamina está baixa e a pessoa não tem motivação para estudar. Então você tem todo um repertório metabólico para fazer alguma ação, para ter algum comportamento, só que você não tem a direção.